Olá, amigos, saudações a todos vocês. Aqui mais uma vez o André, professor de xadrez infantil, voluntário aqui na divulgação do xadrez aqui no Parque Celso Daniel. E eu gostaria, de mais nada, agradecer a todos vocês, os meus amigos aí, o professor Ailton, professor Mário Vaz, professor John Barroso, mestre Garcia, professor Sérgio, todo mundo que realmente sempre deu uma força aqui para os meus projetos, né? Então, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas porque eu não consegui desenvolver aquelas peças super pesadas, né, que eu fiz no teste, porque eu não consegui encontrar uma forma ferramental de desenvolver as moedas de chumbo para ficarem bem compactas, né? Então, por enquanto, o projeto está suspenso. Eu tive alguns probleminhas aí de saúde que tomaram meu tempo, mas nós estamos tentando voltar aqui ativa, tá bom? Então, antes de mais nada, mostrar alguma coisa aqui que eu tenho. Se vocês tiverem interesse em adquirir futuramente, faz um contato aqui pelo meu WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa interessante que eu acabei fazendo, eu fiz as peças da Jenny, peças leves, ocas, apenas com o feltro. Essas peças aqui, elas são ideais para você levar para a criançada aprender, jogar o xadrez, né? Porque elas podem cair no chão, mas elas não danificam. Então, se você levar peças super pesadas para as crianças brincarem, eles derrubam muito, cai, pode danificar, quebrar, estragar. Então, peças leves são praticamente indestrutíveis com esse material sensacional que a Jenny fabrica, tá? Então, recomendo, se você for colocar peças de xadrez num clube para crianças, adolescentes, torneios não oficiais, né, pessoal sem experiência, você usa peças ocas apenas com filtro. São leves, fáceis de carregar, tá bom? E apenas você precisa colocar o filtro aqui com aquela famosa cola do artesão. E depois você recorta, fica bonitinho, dá um acabamento bom e você vai ter um ótimo sistema para que as crianças joguem xadrez. Então, peças ocas apenas com filtro, levinhas, fáceis de carregar, sem problemas. E para o pessoal que é exigente, eu desenvolvi aqui, ó, as peças da Jenny na cor preto e branco, tá bom? São lindíssimas, né? Peças preto e branco com super peso, que elas estão pesando em torno de 1,7 kg por aí, tá bom? Então, peças da Jenny para os profissionais super pesadas. Vai tomar cuidado realmente com o seu equipamento aí. Bom, quero agradecer aqui ao William Panda, grande amigo meu, que produz meus tabuleiros, e ele me deu de presente uma coisa sensacional. Já tinha me dado 1000 cartões, e agora ele fez uma placa para colocar aqui na frente da minha casa, maravilhosa aqui no formato do meu cartão, que eu vou fixar esses dias. Muito obrigado, William, de coração, pelo excelente trabalho, qualidade formidável dos seus tabuleiros. E o William também ajudou a desenvolver os novos tabuleiros de 2 milímetros. Eles são mais grossos, mais resistentes, como você pode ver, ó, feitos em polipropileno, pintura industrial. E esse tabuleiro aqui é maravilhoso. É o tom amadeirado, tá bom? Com letras e os números para anotação algébrica. E também ele fez o tradicional, famoso, incrível tabuleiro Fischer, na cor bege e verde. Tabuleiro muito didático, bom para se jogar, casas de 55 milímetros. E também aquela espessura sensacional de 2 milímetros. Então, esse é um produto muito bacana. Eu tenho os tabuleiros de 1 milímetro e tenho os de 2 milímetros aqui, tá bom? Se alguém precisar, pode falar comigo. Então, o tema aqui do meu pequeno vídeo hoje é a tentativa de você avaliar o desempenho das crianças no xadrez, né? Como que você avalia o desempenho de um enxadrista infantil? Então, eu coloquei 10 pontos que a gente tem que observar muito, né? O primeiro ponto no desenvolvimento de uma criança jogando xadrez, que você pode avaliar, é o controle do tempo. É verificar se essa criança está plenamente preparada para jogar uma partida com o tempo. Quer dizer, ela consegue jogar uma partida de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, de 5 minutos. Ela consegue gerenciar bem o tempo, tirar o melhor possível
da sua capacidade em relação do que está acontecendo no jogo. Então, primeiro seria a velocidade e o controle do tempo. É um detalhe importantíssimo das crianças. O segundo detalhe de uma criança que já começou a jogar xadrez é o grau de distração. São aqueles erros bobos, que ela deixa uma peça sem proteção, acaba tomando uma surpresa, perdendo uma dama, como não devia. Então, a distração é o segundo elemento a ser verificado numa criança. Todos esses elementos eles podem ser corrigidos, aprimorados através de treinamento e observação. Tá? Citando que eu tenho um ótimo aluno aqui, o Arthur, e ele é muito bom, é uma criança prodígio, joga muito bem xadrez. E no exercício aqui em casa, aqui no meu laboratório, na minha salinha, essa criança chorou. Chorou, porque não estava conseguindo gerenciar o tempo, ficou nervosa, começou a perder material e sabia que ia perder a partida. E ela chorou. Né? Eu fiquei impressionado com isso. E a Andy também chorou porque perdeu do irmão as partidas Blitz. E ela não se conformava por ela ter 14 anos e o irmão 10. O irmão está vencendo ela numa partida de xadrez. Acontece que o irmão não tinha tanto conhecimento e experiência no xadrez como ela, mas ele desenvolveu sozinho uma técnica muito boa de jogar a partida Blitz. E ela não se conformava. Até o momento que ela também foi orientada, analisou bem a situação e começou a melhorar seu desempenho e começou a empatar e até vencer do irmão. Então, essa questão de jogos rápidos é treinamento, observação e adoção de algumas técnicas para você poder ir melhor, tá bom? Lógico, aquele jogador infantil que nunca joga partidas com relógio, quando ele é pego assim, ele tem um impacto muito grande e isso vai afetar o psicológico dele e as suas decisões. Então, a melhor coisa para jogar partidas Blitz é treinamento, é jogar, analisar a filosofia da coisa, buscar uma estratégia com pessoas mais experientes e resolver a parada, tá bom? Todo mundo tem um limite. Terceiro, que você pode observar numa criança que está jogando xadrez, que já está aprendendo, é a estratégia. O conhecimento básico de algumas aberturas para ela não começar o jogo inferiorizada, para que ela comece o jogo de uma forma equilibrada, que ela mostre para o adversário que ela é forte, pelo menos para ter um conhecimento básico de abertura para impressionar positivamente o adversário, criar um pouco de respeito, né? O quarto elemento é a criança que busca a vantagem material. Isso é muito importante. É uma das coisas mais básicas do xadrez e é o caminho mais curto para você, de repente, vencer uma partida. Então, se a criança tem essa capacidade de já querer levar vantagem material, é importante, mas não é tudo. A outra vantagem que vai ser partir de uma evolução, que é mais difícil perceber nas crianças, é a vantagem emocional, a vantagem posicional, perdão. A vantagem posicional é quando a criança já tem uma certa experiência, um certo conceito de aberturas, já estudou algumas partidas dos grandes mestres, então ela tem uma noção se ela está tendo uma vantagem material na partida. Como que ela faz isso? Ela analisa o potencial ofensivo das suas peças no tabuleiro, o desenvolvimento e a área de força dessas peças. Por exemplo, não adianta desenvolver peças se você não tem um foco, não tem um ponto de ataque. E você está atacando o lado errado do rock do adversário. Então, a criança tem que ter essa ideia para ter uma vantagem posicional, que é posicionar suas peças de uma forma ofensiva que vai ter resultado depois, tá bom? E o sexto ponto que é muito interessante nas crianças, é quando elas desenvolvem a capacidade de fazer tramas e armadilhas para se obter vantagens materiais. Então, são aquelas jogadinhas bestas, você prende a dama do adversário, captura ela. É uma coisa muito básica, mas que a criança que desenvolve isso já está criando realmente uma força muito grande nas suas habilidades. Depois, no sétimo, eu coloco assim as crianças que conseguem ser muito objetivas e darem checkmates muito rápido. Isso é muito interessante e é um fator determinante para que essa criança possa prosseguir realmente com muito empenho no xadrez, se sentindo muito motivada, porque esses checkmates são fantásticos, eles repercutem muito e dá aquela grandiosidade no status desse jogador infantil, tá bom? Então, checkmates é fantástico, é o sétimo ponto. O oitavo ponto é saber se essa criança vai dominar o jogo.
ela vai ter atividade sempre ofensiva, vai pôr uma pressão esmagadora em cima do adversário e não vai deixar o adversário respirar. Tá bom? Então, esse é o 8º ponto de capacidade de uma criança. Quando você vê a partida que ela domina os espaços, ela domina tudo, o outro só fica recuando, o outro vira um reativo. E ela reativa e o outro vira um passivo reativo. Ele reage aos ataques, aos movimentos, por exemplo, das brancas, tentando se defender. No fim, ele não consegue jogar, ele vai sucumbir, porque ele não criou nada, ele foi envolvido. Tá? Então, o nono ponto é um conhecimento vasto dessa criança com os padrões de checkmate. Quando a criança estudou muitos padrões de checkmate, ela vai poder perceber, captar e reproduzir. E fazer vitórias grandes e gastando pouco tempo para conseguir dar um checkmate no adversário. Isso pode ser decisivo numa partida que ela está, por exemplo, perdendo por tempo. Saber dar um bom checkmate quando você não tem tempo para isso. Então, isso é importantíssimo. É o nono ponto. E o 10º ponto que eu coloco para as crianças é um conhecimento mais profundo de aberturas. As crianças que conhecem várias aberturas têm um leque grande e vão poder dar uma variedade boa num torneio e ninguém vai saber como que ela vai começar a próxima partida. Se ela for boa apenas em algumas aberturas básicas, ela vai ser muito previsível e o adversário vai poder chamar o técnico e estudar e falar, olha, ele sai assim na Siciliana sempre, ele sai no Grand Prix, ele sai usando o Collie, ele sai usando o sistema hipopótamo, ele sai usando, sei lá, outros sistemas que nós são conhecidos e manjados. Então aí o treinador pode ajudar, falar, olha, então é assim, para contra esse sistema você tem que neutralizar o cavalo, tem que neutralizar o bispo, não pode deixar o centro passar. Então, a criança que tem um conhecimento vasto de aberturas, pelo menos umas 10, que ela domine bem, ela vai poder trabalhar bem o começo do jogo e vai levar uma vantagem incrível, porque não vai dar tempo do treinador no intervalo de uma rodada e outra, ajudá-la, ou uma equipe ajudá-la ou orientá-la a te enfrentar. Então, você tem que ter um conhecimento vasto de aberturas e não repetir, porque o adversário não saiba qual abertura você vai usar contra ele. Isso é importantíssimo. Então, esses 10 pontos que eu enumerei são os pontos que eu acho que são importantes. Por exemplo, vou até colocar aqui para vocês, para a gente poder realmente avaliar o desempenho de uma criança que começou a aprender, está se interessando pelo xadrez, tem um orientador, um professor, ou ela mesma sozinha está se desenvolvendo. Então, são os 10 pontos que a gente precisa verificar nas crianças. E, lógico, quando você verificar esses pontos, você vai poder ver onde estão as fragilidades e você vai poder dar um treinamento adequado para que ela se potencialize em todos esses 10 pontos aí, tá bom? Essa é a minha observação como humilde professor, assim, que tenho tido contato com crianças de 7 a 9 anos, de 11 a 14, tá? Então, essa é a minha visão bem simplista de tudo, mas como todo estudo, como toda ciência, a gente tem que partir de algumas observações e transformar isso em números, em possibilidades e reorganizar os números para conseguir entender melhor o que está acontecendo no contexto. Então, uma boa avaliação realmente vai ajudar a fazer essa criança evoluir. Né? É que nem um médico. Você vai no médico fazer os exames para descobrir o que está errado, para tentar corrigir, para você ter uma saúde melhor. A criança, da mesma forma, da parte do conhecimento, se você não avaliar, achar que está tudo bem, não vai mudar nada. Agora, se você separar os pontos de fraqueza e fortalecê-los, você vai ter um conjunto muito mais harmônico e poderoso. Tá bom? Então, fica aí essa dica para vocês. E, mais uma vez, o agradecimento pela audiência de todos aí. Quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos, meus colegas, os que assistem meus vídeos. E se vocês quiserem divulgar para algum amigo que se interessa pelo xadrez ou ensinar xadrez, fiquem à vontade, tá bom? Meu nome é André, conhecido por Andrei. Eu estou sempre no Parque Celso Daniel aos domingos à tarde, quando eu posso ir, né? Para divulgar o xadrez para todo mundo. E dou aula no projeto social, uma comunidade carente. E também dou aulas particulares para alguns alunos bem superdotados que a gente tem aqui na cidade, tá bom? Meu grande agradecimento a todos, muito sucesso a vocês, uma ótima semana.